Olá, bom dia, a graça, a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Como você está? Você acordou bem? Você está bem? Glória a Deus. Se você não está bem, creia, tudo passa. Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. As tempestades, elas vêm e vão. E isso também é na nossa vida. Os dias ruins passam. E os dias bons também. Eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu que sou tão pequenininha, de repente a maior das pecadoras, mas um dia eu encontrei Jesus. Andava eu morta em meus delitos e pecados e eu o encontrei. E a palavra dele vem surtindo um efeito restaurador no meu coração. Não sou teóloga, não sou pastora, não tenho conhecimentos aprofundados das Escrituras, mas eu tenho certeza que todo aquele que lê a palavra de Deus recebe instrução do Pai. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a palavra, Deus fala conosco. Então, é nessa vibe aqui que a gente vai agora ler a palavra de Deus e Deus falará ao nosso coração. E logo em seguida, nós estaremos entregando as petições do nosso coração, porque nós fazemos menção a um Deus que é vivo, a um Deus que é protetor, é cuidadoso, é bondoso, é longâmino, a ponto de dar o seu Filho para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos resgatados. E é sobre salvação que nós iremos falar hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 11. E a palavra de Deus, ela vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada porque Tu és bom e a Tua bondade, ela dura para sempre. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, dai-nos revelação acerca da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós vimos aqui que através de Jesus, nós fomos alcançados e reconciliados. Mas por que isso, evangelista, que nós fomos alcançados? Porque nós já estávamos condenados através do pecado de Adão e Eva lá no início, lá em Gênesis. Deus nos fez para não termos dores, para não precisarmos trabalhar. Deus prometeu uma vida sem dores, uma vida perfeita, uma vida plena. Mas o homem, ele quebrou a aliança com Deus, desobedecendo. E depois, o nosso Senhor, ele, como é longâmino e maravilhoso, ele nos deu o seu Filho, Jesus. Ele veio em carne e através dele nós alcançamos essa reconciliação. E eu quero deixar uma meditação que nessa carta de Paulo à igreja aos Romanos, na teologia de Paulo, o conceito de salvação é um processo e não um ato. Nós devemos nos preocupar com a nossa salvação. Tem muitas pessoas que estão preocupadas, a morte, tem medo da morte, estão preocupados com a morte. Mas a morte, ela não é o fim.
para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E Paulo está nos dizendo aqui que a salvação é um processo e não um ato. Jesus veio para nos salvar, mas Ele vai salvar quem deseja a salvação. E eu tenho certeza que nós desejamos essa salvação, que você deseja, eu desejo. Então, quando Paulo, o apóstolo, escreveu sobre a salvação, ele fez em 3 tempos, presta bem atenção. Passado, fui salvo, que está relatado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, e também em Tito, capítulo 3, versículo 5. Presente é uma experiência em processo, estou sendo salvo. Está relatado em Romanos capítulo 8, versículo 14, 1 Coríntios 1, 18, 2 Coríntios 3, 18. Futuro, sereis salvo. Está relatado em Romanos 5, versículo 8 e 9. Esses 3 aspectos são sintetizados em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, quando ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé e pela graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ao refletir sobre a salvação, Paulo se lembra do passado, quando o crente, através da justificação, recebeu o perdão de Deus, sendo libertado de suas culpas passadas. No presente, o pecador desfruta, pela atuação do Espírito Santo, a liberdade do domínio do pecado e olha com esperança para o futuro, quando será libertado da presença do pecado. A libertação da culpa dos pecados se chama justificação. A libertação do domínio do pecado, santificação, é a libertação da presença do pecado, a glorificação. Nós, como havia falado lá no começo, no início, nós estávamos afundados nos nossos pecados. E quando nós encontramos Jesus em nossas vidas, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, que é selado em nós quando fazemos essa escolha, Ele passa a conduzir as nossas vidas. E como a gente viu aqui, através da ação dele, nós começamos a nos desprender de todas as mazelas, de tudo aquilo que não agrada a Deus. E o que seria isso, evangelista? Fumar, adulterar, beber, matar, roubar? Sim, todas essas coisas. Mas também aqueles pecados aos quais a gente não vê, que é o pecado da corrupção, é o pecado da maledicência, é o pecado aos quais nós cometemos e ninguém vê, que são os pecados que não são vistos, mas que também são repudiados por Deus. Então, em princípio, a gente vai largando esses pecados que todos começam a ver. Mas o Senhor, Ele olha o nosso coração e Ele sabe que está lá dentro e que precisa ser retirado. Então, quando conhecemos Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele começa a fazer essa
essa limpeza em nós. Eu espero que esta palavra tenha adentrado o teu coração, embora não ter conhecimentos profundos da palavra de Deus, mas tenho um desejo imenso de aprender de Deus. E tudo aquilo que eu aprendo, eu quero compartilhar com você, porque a palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma responsabilidade só minha, é uma responsabilidade de todos, independente de sermos teólogas ou não. Eu e você fomos chamados para sermos mensageiros do Senhor, mensageiros das boas novas de Cristo. E eu quero orar com você nesta manhã, porque eu tenho certeza plena, tenho convicção de que a oração move o coração de Deus e muda quadros que aos olhos humanos já estava decretado que ali não teria mais jeito, até a oração chegar e o Deus do impossível realizar o sobrenatural na minha vida, na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Não existe problema para Deus, não existe causa impossível para o Senhor. Ele tudo pode realizar. E dentro desse contexto, dentro desta promessa, nós iremos clamar ao Senhor. Coloque seu coração diante de Deus. Eu te convido a se despir de tudo aquilo que está na sua mente agora e que você possa se conectar somente com o Espírito Santo, aquele que habita em mim e em você. Pai querido, Senhor, nós te damos graças nesse dia que o Senhor nos concedeu. Pai, nós sabemos que não são as palavras bonitas, não é o fato de sabermos orar ou não sabermos orar, mas é o nosso coração que o Senhor olha e que o Senhor se agrada. Pai, nós queremos nos achegar a Ti como um sacrifício vivo, como aquele que o Teu Filho fez naquela cruz por nós, em agradecimento, em reconhecimento, Senhor, de que estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, já não havia mais esperança para nós, a não ser queimarmos no fogo do inferno. Mas o Senhor que é benevolente, o Senhor que é longâmino, o Senhor que é o Pai amoroso, nos deu o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e nos reconciliou contigo. Por isso, meu Pai, nesta linda manhã, nosso coração se enche de temor e de amor. Agradecimento por esse ato tão lindo, essa prova de amor. Nós queremos, Senhor, viver para te agradecer. E não somente isso, queremos viver todas as promessas que o Senhor fez a nós aqui nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos, meu Pai, que a salvação é um processo e nós queremos passar por esse processo e alcançarmos o Teu propósito, porque temos certeza, Senhor, de que o Senhor, quando fomos gerados lá no Teu coração, nós sabemos, temos a certeza que se estamos aqui é porque fomos gerados nos Teus sonhos e por isso o Senhor tem planos, propósitos. Meu Pai, não deixe que a ansiedade, que a nossa
intempestividade possam, Senhor, nos afastar desse propósito para o qual nós fomos criados. Meu Pai, não deixe que a ansiedade do nosso coração aborte os sonhos que o Senhor tem para nós e que nós possamos, meu Pai, a cada dia recorrer ao Espírito Santo Consolador dado pelo Teu Filho, que estará conosco até a consumação do século, e Ele nos guiará. E por isso, Pai, nós já somos gratos a Ti, porque quem tem o Espírito Santo guiando, direcionando, atuando em nossas vidas, tem o verdadeiro tesouro. A Tua palavra diz, meu Pai, ande com sábios e se tornará sábio. Por isso, Senhor, dai-nos toda a sabedoria necessária para que nós possamos nos despir de nós mesmos para viver na plenitude da Tua palavra. Esta, Senhor, é a oração que os Teus filhos te fazem, te entregando, Senhor, a nossa nação, te entregando, Senhor, os governos aqui da terra, porque sabemos que Tu és um Deus que nada foge do seu controle. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por todos os Teus feitos. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que nós não vemos, mas que nós sabemos que os Teus anjos estavam nos guardando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória ao Deus Altíssimo. Amém. Louvado seja Deus. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe com um amigo, compartilhe com uma amiga, porque a palavra de Deus, alguém pode estar depressivo, alguém pode estar pensando em fazer besteira com a sua vida. E quando Deus fala aos nossos corações, a pessoa sabe que é Deus falando. E não porque sou eu falando, mas o Espírito Santo de Deus que atua nos louvores, nas orações, ele pode adentrar os corações e mudar os decretos. E você, por enviar o vídeo, pode ser usado por Deus, ser um canal de Deus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Não podemos contestar os planos de Deus. Ele age do jeito que Ele quer. Fiquem com Deus, que o amor de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida, seu dia, seus sonhos, seus projetos e que todos eles sejam realizados. Deus abençoe.